Olá, pessoal do nono ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula gravada. Hoje nós vamos dar início, então, à nossa aula de número 18. Hoje nós vamos falar sobre fatoração. Então, nas aulas anteriores, aí a gente acabou trabalhando com os produtos notáveis, né? Que é o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, né? E também a gente viu o produto da soma pela diferença de dois termos, tá? Então, hoje nós vamos para a apostila na página 11, tá? Então, volume 3, apostila página 11. Vocês podem ir abrindo aí, eu vou compartilhar minha tela com vocês, né, para que a gente possa, então, dar continuidade no nosso conteúdo para as explicações, tá? Vamos dar uma breve passada sobre o assunto, tá? E provavelmente aí nas aulas ao vivo, né, de terça, quarta, quinta e sexta, a gente vai estar desenvolvendo, então, esse conteúdo com vocês e trabalhando as demais fatorações, tá? Então, na página 11 de vocês, nós temos o tema fatoração. A palavra fatoração, tá? Ela vem do quê? Vamos relembrar um pouquinho aí a fatoração, tá? Fatorar é a gente escrever um determinado número na forma de multiplicação. Por quê? Nós sabemos que toda multiplicação, cada número da multiplicação é chamado de fator. Por isso que nós falamos, né? A ordem dos fatores não altera o resultado. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, 2 vezes 3 e 3 vezes 2 é a mesma coisa, o resultado vai ser 6, tá? Então, eu estou chamando o 2 e o 3 de fator, tá? Então, a fatoração nada mais é do que a gente escrever um determinado número, tá? Na forma de fatoração, ou seja, na forma de multiplicação entre números. Então, olha lá. O 36, tá? 2 vezes 18 vai dar 36. Ou 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 9 dá 36. Ou 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36. Ou então ainda na forma de potência, tá vendo? A gente tem aqui uma potenciação que está sendo representada, porque 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vai dar 36 também. Então, são formas fatoradas de escrever o número 36, ou seja, escrever o 36 na forma de fatoração, na forma de multiplicação entre números. Aqui nós estamos falando em fatoração de número, mas nós estamos num assunto que é chamado de expressões algébricas. Então, a álgebra é a representação das letras, né, na matemática, tá? Então, nós vamos ver a primeira parte da fatoração, que é chamada de fator comum, porque nós vamos ter o fator comum, tá? Nós vamos ter o agrupamento, diferença de dois quadrados e o trinômio quadrado perfeito. São os 4 tipos de fatoração que nós temos para estudar. Tá? Então, no decorrer das aulas, aí, a gente vai estar trabalhando cada um deles com vocês. Mas hoje, para início de conversa, nós vamos estar trabalhando com a fatoração, chamado fator comum. Tá? Então, o fator comum, ele é simples, fácil e prático. É o que nós já trabalhamos muitas vezes na propriedade distributiva da multiplicação. Distribuir, certo? Através, né, do chuveirinho, tá bom? Através daquele chuveirinho que nós fazemos, né? O número de multiplicação, o fator de multiplicação. Então, aqui, a apostila ela trouxe um exemplo para vocês. Olha lá. 3 retângulos foram colocados lado a lado, sem sobreposição, como mostra a figura. Então, nós temos o amarelo, né? Nós temos o verde e nós temos aqui o rosa. Tá? Então, aqui vocês estão vendo o seguinte, ó. Eu tenho a altura deles é sempre 3. 3 para o amarelo, 3 para o verde e 3 para o rosa. Tá certo?
Então, sempre a altura é 3, mas o que diferencia é o comprimento. Esse mede 5 centímetros, o verde 2 e o rosa 4, tá certo? Então, aqui nós temos 3 retângulos sem sobreposição, não está um em cima do outro, está um do lado do outro, tá? Então, ele pergunta, calcule a área de cada retângulo. Então, do amarelo, 3 vezes 5, porque é base vezes altura, né? Então, 5 vezes 3, tá? Que vai dar 15 centímetros quadrados. Do verde, 3 de novo, que é a altura, vezes 2, né? Que é o comprimento, que vai dar 6. E aqui o rosa, 3 vezes 4, que vai dar 12. Tudo bem? Então, de cada triângulo. Agora, quais as medidas dos lados do retângulo maior obtido pela junção desses 3 retângulos coloridos, né? Quais as medidas dos lados do triângulo do retângulo maior obtido pela junção dos 3 retângulos? Então, aqui, ó, ele formou um retângulo grandão, tá certo? O que eu tenho aqui, ó? Ele pergunta, quais são as medidas, né? É 3 centímetros por 11, porque 5 com 2, 7, 7 com 4, 11. 3 de altura por 11 de comprimento, forma um retângulo maior, tá? Para vocês aqui, tá? Então, aqui tem a soma, né? E vocês vão colocar aqui. Aí ele pergunta, veja que a área desse novo retângulo pode ser calculada multiplicando o comprimento pela altura. Então, 3 vezes 11 vai dar 33 centímetros quadrados, certo? Agora, se eu somar o 15 com o 6 e com o 12, tem que dar também os 33 centímetros quadrados, tá certo? O que aconteceu? Teve um fator comum na multiplicação. O que é fator? É cada número da multiplicação. Aqui não foi o 3, ó, 3 vezes 5, 3 vezes 2, 3 vezes 4. O 3 é comum para todos eles, tá certo? Por que é comum? Porque ele é igual aqui, ó, 3, 3 e 3, tá vendo? Isso é chamado de fator comum, aquele que se repete, tá certo? Em todos eles, tá bom? Então, aqui, nós podíamos, né, ter escrito de forma simples, olha aqui. Ele colocou, ó, o fator comum é o 3, ó. 3, o 3 e o 3. O 3 multiplicou o 5, o 3 multiplicou o 2 e o 3 multiplicou o 4. Da onde que é isso aqui? Daqui, ó. 3 multiplicou o 5, multiplicou o 2 e multiplicou o 4. Porque a altura era a mesma, tá certo? Então, isso é chamado de fator comum, o fator que se repete dentro da expressão, tá? Aí nós falamos o seguinte, se o 3 multiplica todos, significa que ele é um fator comum e eu posso deixá-lo em evidência, tá certo? Colocar ele para fora uma única vez e colocar os outros termos dentro do parêntese, seguindo o quê? A operação que está sendo determinada entre eles, que é a adição, tá certo? Então, aqui ficou 3 vezes 5 mais 2 e mais 4. Aí, 5 mais 2 e mais 4 dá 11, 3 vezes 11 dá os 33, que é uma representação que pode ser feita através da propriedade distributiva. O que é a propriedade distributiva? É eu pegar esse 3 aqui, ó, e fazer o chuveirinho, ó. 3 vezes 5, 3 vezes 2 e 3 vezes 4, tá certo? Então, o fator comum é a gente identificar qual é o fator que está repetindo nos termos que estão sendo apresentados, tá certo? Qual é o fator que está repetindo nos termos que estão sendo apresentados? Vamos para a página 12. Aqui a gente estava trabalhando com números, tá? Então, aqui fica fácil. Vamos para a página 12, que vai trabalhar com as letras, que vai trabalhar com a expressão algébrica. Olha lá. Como o 3 é o fator comum da expressão da página anterior, podemos colocá-lo em evidência. O que é colocar em evidência? É deixar ele único, sozinho, separado. Obtendo assim a expressão fatorada. Assim, resolvemos as operações que estão dentro dos parênteses e, em seguida, a multiplicação do valor obtido, 11 por 3. Portanto, a área do novo retângulo da página anterior foi 33 centímetros quadrados. Agora vamos ver a expressão algébrica aqui. Então, olha só, ele deu o mesmo exemplo,
só que agora trabalhando com letras. Então, a altura A é A para os 3. Tá vendo? A para os 3. Então, o A aqui no azul, o A também é a altura, né, do laranja, e aqui o A também é a altura do cinza, tá certo? Mas o comprimento de cada um muda. Um vale B, outro vale C e outro vale D, tá certo? Então, como que a gente calcula a área desses retângulos? A vezes B ficou a B. A vezes C ficou a C. A vezes D ficou o AD, tá certo? Então, nós entendemos que A, certo? A altura representada pela letra A é fator comum, tá? Dessas letras. Então, eu posso escrever de forma fatorada, ou seja, de forma evidenciando o fator comum. O fator comum não é o A que multiplica todos eles? Então, eu deixo o A sozinho uma única vez, coloco o sinal de vezes, abro parênteses e coloco todos os outros termos da sequência. Então, ficou B mais C mais D, que é o que sobrou aqui, ó. O A, que era fator comum, ficou separado, tá certo? E aqui ficou B mais C e mais D, ok? Então, olha só. Perceba que na expressão destacamos o fator comum A. A todas as parcelas, colocando-o na frente, multiplicando a expressão restante. Quando isso acontece, dizemos que colocamos o fator comum em evidência. A expressão fatorada A vezes B mais C mais D representa a área do retângulo maior, formado pela junção dos 3 retângulos menores. Veja que pela propriedade distributiva da multiplicação, voltamos à expressão inicial. Então, olha lá, o A ele vai ser distribuído, ó, A vezes B, que vai dar AB, tá certo? Depois, A vezes C, que vai dar AC. E depois, A vezes D, que vai dar o AD, que é a mesma coisa que nós temos aqui em cima, ó. A área AB, AC e AD. Para dar a área do triângulo maior, tem que somar AB mais AC mais AD. Tá certo? Então, quer dizer que pela propriedade distributiva, nós voltamos à forma inicial, como se a gente fosse tirar uma prova real de que aquilo está correto. Tá? Então, ali nós falamos, ó, dizemos que A vezes B mais C mais D é a forma fatorada do polinômio AB mais AC mais AD. Polinômio, expressão algébrica, não é isso? Que possui mais um termo ou mais, formado por letras e números, tá certo? Aqui no caso aparece para nós só letras, mas sempre aqui na frente do A tem o número 1, na frente do A tem o número 1, na frente do A tem o número 1, tá certo? Então aqui nós temos a forma fatorada. Forma fatorada é quando está em evidência aquele que se repete em todos os termos, tá certo? Aquele que se repete em todos os termos. Na matemática em detalhes, ele traz uma explicação para vocês assim, ó. 5xy mais 5x ao quadrado. Vocês estão vendo que aqui eu tenho x e aqui eu tenho x. Mas aqui, x ao quadrado é x vezes x, tá certo? Então, como aqui eu tenho um x apenas, eu tenho que pegar um x desse. Então, fica 5, número, repetiu para os dois, então ele também é fator comum de multiplicação para os dois termos. 5 aqui e 5 aqui, x aqui e x aqui. Então, como que fica na forma fatorada? 5x em vermelho é fator comum, tá aqui, ó. 5x uma única vez, vezes. O que sobrou? Do primeiro sobrou o y, tá certo? E do segundo sobrou o x. Então, fica 5x vezes, abre parêntese, y mais x. Se eu quiser saber se está certo, é só eu fazer a propriedade distributiva. 5x vezes y, 5xy. 5x vezes x, 5x ao quadrado. Tá certo? Então, quer dizer que aqui ele ficou escrito na forma fatorada. Que forma fatorada é essa? Fator comum, porque 5x é fator comum
nos dois termos, tá certo? Nos dois termos, ok? E aqui, então, ele traz, né, toda a escrita, tá? Então, eu trouxe um outro exemplo para vocês aqui, vocês podem acompanhar, tá certo? Para poder entender, tá? Bom, eu vou fazer uma outra representação aqui para vocês, tá? Para vocês acompanharem. Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Fator comum é um número ou letra que aparece em mais de um termo na expressão algébrica. Então, aqui, ó, 2x mais 3xy menos 5xw, neste exemplo, a letra x é chamada de fator comum. Então, como que nós poderíamos representar isso aqui? Tá? Como que nós poderíamos representar isso aqui? Então, nós poderíamos muito bem saber assim, ó, 2x mais 3xy, que é o exemplo que estava ali, mais, menos, né, que está lá, menos 5xw, nós vimos que o fator que se repete aqui para eles é o x. Então, esse fator aqui, ó, x aqui e x aqui. Então, como ficaria ele na forma fatorada? Forma fatorada é você colocar ele em evidência, fator comum. Qual é o fator comum dos três termos? O x. Então, fica o x para fora. Aí eu vou colocar o quê? Vezes, abro parêntese. E tudo aquilo que sobrou, eu coloco dentro do parêntese. O x já está para fora, então sobrou para mim o 2. Então fica o 2. Aí eu vou colocar o sinal de mais. Tá certo? Agora, x de novo. Tá certo? Aqui do próximo termo. Próximo termo, 3xy. O x já está para fora. Então fica o 3y. Então fica mais 3y. Mais de novo. Ó, agora é menos, né? Desculpa. Menos. O terceiro termo é 5xw, certo? 5xw. Então, o x já é fator externo, ele fica para fora. O que sobra? O 5w. Fecha parêntese. Tá certo? Isso aqui é uma expressão algébrica que possui fator comum. Tá certo? Qual é o fator comum que está... O número ou letra que se repete em todos os termos, o x, tá certo? Então, aqui está a forma fatorada, chamada de fator comum, aonde eu evidencio o fator comum, que é o x, tá certo? Deixo ele fora, coloco a multiplicação e dentro do parênteses eu coloco todos os outros elementos dos termos que ficaram sobrando aqui, que é o 2 do primeiro termo, 3y do segundo, e 5w do terceiro, acompanhado pelas operações que estão colocadas, tá? Posso colocar um outro exemplo para vocês aqui, tá? Deixa eu só passar de linha aqui. Então, vamos lá. Deixa eu escrever aqui para vocês. 4x ao quadrado y, certo? Menos 8xz. Então, presta atenção. É um outro termo, tá? Um exemplo, por exemplo, aqui para vocês, ó. Tá? Um outro termo. Este aqui é uma expressão algébrica, tá? Agora, eu quero a forma fatorada, certo? O que é a forma fatorada? Tem que ter um termo aqui, um fator comum, multiplicando em evidência. Então, eu vou observar. Números. Eu tenho o 4 e o 8. 4 e 8 tem numa mesma tabuada? Tem na tabuada do 4. Então, quer dizer que o 4 ele pode ser chamado de fator comum. Não é isso? Pode ser chamado de fator comum. Agora, x ao quadrado y e xz. Tá certo? X ao quadrado não é x vezes x? Então, aqui eu também tenho x. Então, o x ele também pode ser fator comum. Tá certo? Agora, eu coloco o pontinho de vezes e abro parêntese. Olha,
de 4x ao quadrado y. Aqui não seria 4 vezes x vezes y? Não seria isso que está acontecendo aqui? Deixa eu vir aqui e fazer assim para vocês, ó. 4 vezes x vezes y. Olha lá. Esse termo aqui, ó, 4x ao quadrado y, é esse aqui, ó. Tá certo? Ele está aqui desmembrado. Ele tirou a potenciação e transformou em multiplicação todos os elementos aqui, ó, tá? Dele. Tudo bem? Então, quer dizer que se 4x já está fora, né, já está aqui fora, ó, sobrou o quê? Sobrou um x e um y. Então, eu vou vir aqui e vou escrever, ó, x, y. Tá certo? Agora, qual é a operação que está aqui? O menos? Então, eu vou colocar o menos aqui. Tá certo? Agora, eu tenho o número 8, mas 4 já está para fora. Por que número eu multiplico o 4 que vai resultar em 8? Porque lembra que é da propriedade distributiva? Então, para que eu consiga fazer esse sinal aqui, ó, tá certo? Eu preciso colocar aqui o número 2, tá certo? Então, ó, porque 4 vezes o 2 vai dar 8, tá certo? Mas o x já está fora, então sobra para mim colocar aqui dentro só o z. Tá certo? E eu fecho. Então, quer dizer, 4x ao quadrado y menos 8xz resulta na forma fatorada de 4x, certo? 4x, xy menos 2z. Ok? Deixa eu salvar isso aqui. Para que a gente consiga, para que eu possa trabalhar isso aqui com vocês. Então, presta atenção. Olha só o que aconteceu aqui. Se eu pegar uma caneta aqui e eu fizer essa situação, ó, 4 vezes o xy. Tá vendo? E se eu fizer o 4 vezes 4x vezes menos 2z, tá? Então, isso aqui é a propriedade distributiva. Eu vou acabar voltando, tá? Eu vou acabar voltando para a expressão algébrica inicial que eu tinha. Então, olha, 4x vezes, tá? Vezes o xy que está aqui, ó. Vezes o xy que está aqui, vai dar 4x ao quadrado y. Eu estou voltando aqui, ó. Tá vendo? Tá? Se eu aplico a propriedade distributiva, eu vou estar resolvendo o quê? Eu vou estar resolvendo, tirando a prova real de que isso está certo. 4 vezes x, 4x ao quadrado, e o y acompanha. Agora, 4 vezes, olha lá, ó, o menos 2z. Então, eu faço mais com menos, menos. 4 vezes 2, 8, que está aqui. Tá certo? 4 vezes 2, 8. E se eu multiplicar x vezes z, eu vou ter xz. Então, quer dizer que na multiplicação do fator comum 4x por menos 2z, eu vou obter o menos 8xz, que era o termo que estava na expressão algébrica. Tudo bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né, o que é um fator comum, tá? O que é fatorar, o que é escrever na forma de fatoração, tá? O que é escrever na forma de fatoração, tá? Uma expressão algébrica. Então, hoje nós trabalhamos com o fator comum, tá? Vamos estar trabalhando nas próximas aulas aí algumas atividades, retomando a explicação, tá? E depois vamos trabalhar com os próximos, as próximas formas de fatoração que nós vamos ter aí, tá? Obrigado pela participação de vocês nessa aula.